A Viagem Interrompida, capítulo 7. Com o término da segunda sessão de terapia, o Dr. Simon reviu o caso sob a primeira luz real que fora lançada no período amnésico. Havia duas fases distintas. O primeiro encontro, descrito como tendo ocorrido em Indian Head, e o segundo encontro aparentemente realizado numa área bastante arborizada de uma estrada saindo da rodovia 3, envolvendo um bloqueio rodoviário e a bizarra descrição de um transporte involuntário para o interior de uma nave espacial. As evidências reveladas nas duas sessões com Barney pareciam indicar que ele sofrera um severo abalo emocional motivado por uma experiência com um objeto não identificado, quer tenha sido real ou interpretada como sendo real. A segunda experiência, o sequestro, tinha muito menos apoio por parte dos relatórios já estabelecidos quanto aos fenômenos OVNI e poderia ser considerada como pouco provável ou irreal. Muitos dados mais teriam de ser avaliados para serem consideradas as escalas de maneira convincente até onde fosse o caso. Neste estágio do tratamento, aparentemente aquela parte ou todo o primeiro encontro poderia ser real. O segundo encontro não possuía qualquer precedente válido e parecia irreal, com uma consequente reflexão na primeira experiência. Antes de prosseguir com Barney, o Dr. Simon resolveu começar com Betty e sondar suas recordações. O médico estava trabalhando com fatos, dados e conjecturas lógicas, testando e acrescentando novos itens para confirmar ou rejeitar enquanto seguiam em frente. Um médico tem de ser cético, mas deve desencadear hipóteses que ajudem a avaliar o material revelado. O Dr. Simon não estava interessado no aspecto OVNI em si, exceto como parte integrante das experiências no rio. Ele partiu do pressuposto, ao preparar-se para seguir adiante com Betty Hill na semana posterior, de que o primeiro contato imediato poderia ter acontecido. O segundo era improvável. A caminho da primeira sessão, Betty Hill encontrou-se realmente ansiando pela experiência. Ela ficara sentada durante 2 longas sessões esperando por Barney, com algum desconforto. Não se podia imaginar ficando tão emocionalmente agitada como os primeiros sons confusos entre ouvidos durante a primeira sessão do marido pareciam indicar, os quais ainda não mencionara a ele. No consultório do Dr. Simon, a 7 de março de 1962, o processo foi revertido. Barney foi reforçado e Betty permaneceu no consultório, esperando o início da sessão. Não tinha certeza se o médico iria colocá-la em transe ou efetuar uma entrevista consciente. Em seu bolso, ela trazia uma cópia do trabalho que escrevera descrevendo seus sonhos em detalhe. Ao vir com Barney, perguntara a ele se deveria mostrá-los ao médico, mas Barney sugeriu que esperasse até o médico perguntar por eles. Os sentimentos de Barney para com os sonhos de Betty sempre haviam sido de extremo desconforto. Não gostava de pensar neles, não aprovava a preocupação da mulher com eles, não acreditava que tivessem qualquer base real. Embora não dissesse isso diretamente a Ty, não queria que o Dr. Simon se sentisse influenciado pelos sonhos. Consequentemente, a descrição detalhada permaneceu no bolso de Betty enquanto ela se preparava para a sessão. Recorda-se distintamente de ter ouvido as palavras-chave quando foram ditas pelo médico na primeira longa sessão, a 7 de março. Quando ele as dizia, recorda-se Betty, era sempre uma sensação de completa surpresa para mim. Era como se alguém me esbofeteasse de repente. Ele diz as palavras e seja lá o que for que a gente estiver fazendo, cessa de imediato. Eu estava no meio do ato de apagar um cigarro e fiquei consciente por um breve instante de que eu tentava fazer isso, mas não conseguia. Na realidade, eu acho que quando se está entrando num transe, a pessoa não o faz de imediato. É como adormecer, uma espécie de flutuar. Você desliza para o sono. Acho que eu não poderia realmente resistir se tentasse. Betty ouviu as palavras distintamente, mas quase imediatamente pensou ter ouvido o médico dizendo que poderia acordar. No intervalo entre as duas frases, por mais de 1 hora, Betty reviveu nos mínimos detalhes o incidente de Cannon Mountain. O que ela revelou não seria de seu conhecimento senão semanas mais tarde. Médico. Os olhos dela se fecham, sua cabeça pende. Você está num sonho muito, muito profundo. Profundamente adormecida. Inteiramente relaxada e num sono profundo. Sente-se muito bem, inteiramente relaxada num sono profundo. Muito adormecida, um sono profundo, profundo. Com os repetidos reforços de indução que ela vinha experimentando por todas aquelas semanas, isso era o bastante para colocá-la em estado hipnótico. Agora vamos voltar para suas férias em setembro de 1961, quando vocês regressaram de Niagara Falls para Montreal. Você vai lembrar-se do que fez e vai lembrar-se de tudo, de todas as suas experiências, de todas as suas lembranças, todos os seus sentimentos e vai me contar isso detalhadamente. Agora está voltando de Niagara Falls para Montreal. Está a caminho de casa depois das férias. Agora me conte tudo o que sentiu, tudo o que experimentou. Você e seu marido. Betty.
Sua voz é menos monótona se comparada ao tom vago e incolor de Barney, mas ela está em transe profundo como ele estava. Estamos dirigindo em frente e as ruas são largas, o sol está brilhando. Há muita gente nas ruas. E estou olhando para as casas, as lojas e vitrinas. Ela fala, contudo, com pausas maiores, como se esperasse o cenário passar por seus olhos antes de relatá-la. Paramos num posto de gasolina a fim de pedir instruções e o atendente falava francês e não pôde nos entender. Assim, fomos a outro posto e nos ensinaram como voltar ao centro de Montreal. E eu vi um casaco de pele de Marta numa vitrina por $895. Então resolvemos procurar um hotel, mas logo ficamos em dúvida, sem saber se deixariam Delcy eu ficar lá. Assim, achamos melhor procurar um motel em algum lugar nos arredores de Montreal. E passamos por um lugar onde havia um cartaz que eu pensei dizer fritadas de batata, e a mulher neste pequeno restaurante drive-in saiu e começou a falar em francês. E eu disse que não entendia francês e ela ficou dizendo que tinha certeza de que eu era francesa. Mas eu não sou. E então eu descobri que não eram fritadas de batata, eram batatas fritas. Assim nós comemos batatas fritas e café, e não posso me lembrar se comi um cachorro-quente ou um hambúrguer ou um de cada. Mais uma vez, a luta para se lembrar de minúcias, mesmo não sendo significativas. Se recebesse instruções para isso, ela poder-se-ia lembrar. Também detalhes diferentes da viagem são escolhidos por Betty para a descrição do que Barney escolhera para relatar. Ela continua com sua descrição da história básica da viagem através do Canadá até Collingwood, e depois para Lancaster, sua história seguindo paralela à narrativa de Barney sobre esta parte da viagem. E continuamos dirigindo e olhando em torno. A lua estava clara, mas não de todo cheia, embora estivesse muito grande e brilhante. E havia uma estrela mais abaixo da lua, no setor esquerdo inferior a ela. E então, logo depois que saímos de Lancaster, percebi que havia outra estrela semelhante, só que maior por cima da primeira. E não estava ali antes. E eu a mostrei para Barney e ficamos olhando para ela. Parecia estar ficando mais clara e maior. E nós a observamos por algum tempo, e fiquei intrigada, e curiosa também. E enquanto a observava, a Delcy começou a dar sinais de inquietação. E então nós passamos por uma montanha que obstruía a vista. E quando chegamos aonde eu pude ver a estrela de novo, achei que ela se havia movido. Mais uma vez, Betty Hill raramente inicia frases em conversação normal por um E. Assim mesmo, como Barney, ela o faz persistentemente no transe. Contudo, eu não tinha muita certeza, por isso fiquei observando-a. E ela pareceu mover-se mesmo, e Delcy estava inquieta. Assim eu disse a Barney que devíamos deixar a cachorra sair um pouco, e isso nos daria uma oportunidade de olhar para tal estrela pelo binóculo. Dirigimos em frente e chegamos a um campo de parqueamento fora da rodovia, algo construído ali. E eu calculei que fora feito para que as pessoas pudessem sair da estrada e apreciar a vista. E havia mata por todo o redor, e ainda um par de barris para lixo. E Barney disse que era bom ficarmos atentos por causa dos ursos. Saltei do carro e coloquei... Vejamos... Sim, saltei do carro e prendi Delcy na coleira e comecei a caminhar com ela. E notei que a estrela se movia mesmo, assim voltei ao carro e peguei o binóculo. E Barney ficou com Delcy enquanto eu olhava para o objeto com o binóculo. E Barney estava dizendo que era um satélite, mas não era. Estava se movendo depressa, mas passou diante da lua e eu o vi. Vi o objeto passar por toda a face da lua e era de forma estranha. E estava acendendo luzes de todas as cores diferentes. Médico, a que distância você diria que estava? Betty, naquela hora parecia não estar perto de nós, mas eu o pude ver em silhueta contra a lua, e havia luzes como holofotes girando ao redor do mesmo. Médico, luzes como as que se vê em cabos de polícia? Betty, não. O senhor sabe com que se parece um holofote? Médico, sim. Betty, e como seu facho luminoso se assemelha a uma faixa cilíndrica de luz como um lápis e ela dança por todo o lado? Era assim. Médico, você pôde ver os longos fachos de luz? Betty, fachos brancos e em cores diferentes. Médico, eram em cores diferentes daquelas que você conhece ou não? Betty, sim, eram cores brilhantes, como alaranjado vivo, quase um facho avermelhado. E havia um semelhante ao azul. Bem, o senhor falou como as luzes de um carro de polícia. O senhor sabe, era algo semelhante às mesmas, pois quando as luzes dos carros de polícia giram, elas piscam. Mas assim mesmo pareciam vir em fachos de algum modo. E assim mesmo, esses tipos diferentes de luzes pareciam brilhar, brilhar, brilhar. Médico. Havia outras cores além do vermelho, âmbar e verde? O médico naturalmente está se referindo às luzes convencionais usadas nos Estados Unidos nos aviões, veículos e para o controle de tráfego. Betty. Como um azul e como um clarão de relâmpago. Relampejando, relampejando, relampejando. E eu nunca tinha visto nada igual antes, e estava se movendo bem depressa.
E eu nunca vi um satélite, mas sempre achei que um satélite viajaria quase como uma estrela cadente, talvez não com tanta rapidez. Porém, isso não se movia tão depressa assim. Bem, quando eu o vi passar na frente da Lua, fiquei como se fascinada e continuei olhando. Mas então tentei fazer Barney olhar. Queria que ele o visse antes de acabar de passar na frente da Lua, mas ele continuava dizendo: ora, é um satélite. Médico, você está se referindo ao Telstar ou ao Echo, esse tipo de coisa? Beth, sim. E Barney disse que era um satélite e aproximou-se do carro e quando voltou o objeto já terminara de passar pela Lua. Mas ele olhou e depois tornou a olhar por alguns segundos e deu-me o binóculo de volta. Médico, você falou que tinha uma forma estranha, não? Sim. Médico, e como descreveria essa forma? Redonda? No formato de alguma coisa conhecida? Um avião? Beth, não. Não era semelhante a um avião. Tudo que eu consigo pensar é como um charuto. Médico, como um charuto? Beth, sim. Era alongado e não havia qualquer asa. E estava indo de lado. O senhor sabe, como um charuto na frente da lua, com todas aquelas luzes cintilando em torno. Então Barney olhou para ele e eu peguei o binóculo de volta, olhei outra vez e o devolvi. E então me inclinei, peguei o Delcy no carro e eu mesma embarquei e fechei a porta. E então Barney se aproximou, entrou no carro e falou: eles nos viram, estão vindo para este lado. E eu ri e perguntei-lhe se ele assistira Twilight Zone recentemente na televisão. E ele não disse nada. Asterisco. Twilight Zone. Antiga série de filmes para televisão descrevendo incidentes fantásticos e de parapsicologia que no Brasil recebeu o nome de Quinta Dimensão. Médico, por que você falou em Twilight Zone? Beth, porque a ideia era fantástica. Médico, aconteceu alguma coisa semelhante a isto em Twilight Zone? Beth, eu não sei, nunca assisto a esse filme. Porém, já ouvi comentários sobre o programa, mas sempre tive a impressão de que é uma coisa muito fora da realidade. E assim, quando ele disse que eles nos haviam visto e estavam manobrando e vindo em nossa direção, achei sua imaginação muito fértil. Médico, ele estava com um binóculo nessa hora? Beth, eu o deixei parado à margem desta área de estacionamento, olhando para a coisa, quando peguei Delcy e entramos no carro. E eu me sentei e esperei que ele terminasse de olhar. E ele então voltou e disse que a coisa se voltara e estava vindo em nossa direção. Médico, você olhou para ver se o objeto estava mesmo fazendo isso? Beth, no momento não. Eu pensei que isso era meio... não sei. Bem, Barney continuou dizendo que vinha em nossa direção. Assim raciocinei, não sei como teve essa ideia, mas agora eu começava a me sentir um tanto curiosa, querendo saber o motivo pelo qual ele pensava assim. Peguei o binóculo e no princípio não pude encontrar o objeto. Mas então eu o vi. E notei que estava chegando mais perto de nós, estava mesmo vindo em nossa direção. E ainda estava longe, muito longe, e mesmo enquanto vinha se aproximando, ainda se assemelhava a uma estrela. Era como se fosse uma luz sólida. Assim, quando eu tirava o binóculo e olhava, era exatamente como uma estrela se aproximando. Um eco de muitos relatórios dos arquivos da NICAP e da Força Aérea. Mas então, quando olhei para a mesma pelo binóculo, é claro que tinha de parecer muito maior, mas estava voando de maneira esquisita, e foi por isso que fiquei muito excitada. Médico, o que você quer dizer com modo esquisito? Bert, bem, o senhor sabe como um avião voa em linha reta? Ele não estava voando assim. Estava se virando e estava girando. E seguia em linha reta por uma curta distância, depois se inclinava para um lado e subia. Médico, bem, vejamos, você disse que tinha a forma de um charuto. Beth, sim. Médico, voava como um charuto seguindo em frente, como uma flecha? Beth, era assim que parecia. Médico, quando se inclinava para um lado, o que fazia? Como se inclinava? Beth, bem, tudo certo. O senhor pegue um charuto e o coloque em cima de uma mesa. Agora põe o charuto de pé apertando uma extremidade, para cima e para baixo ao mesmo tempo. Era isso que ele fazia, e enquanto isso dava a impressão de estar girando o tempo todo. Outros relatórios desta natureza indicam que a forma de charuto, como no caso de Barney, é uma indicação de um disco visto de perfil. Médico, estava girando no eixo longitudinal? Beth, sim. Ele ia em frente em linha reta e então repentinamente subia em linha reta, e então se achatava horizontalmente, e depois caía em linha reta. Isso parecia ser o padrão geral. Não era feito de um modo exatamente preciso. Ele saltava às vezes, se achatava, e enquanto iam chegando mais perto, parecia haver mais e mais destes saltos para frente e para trás no céu. E então nos seguiu por muito tempo. E Barney estava dirigindo e eu ficava observando quase exclusivamente a coisa e o modo como voava. Pensei que talvez as vibrações do carro a faziam parecer voar assim. Médico, está falando nesse efeito de salto? Beth, sim. Pensei que talvez as vibrações do carro estivessem causando aquele efeito.
E assim continuei pedindo ao Barney para parar o carro e ele parava e olhava e dizia que não podia vê-lo voando assim enquanto eu podia. Então eu olhava para os outros objetos como uma estrela para ver se teria tal aparência, e não tinha. Continuava tentando adivinhar e ficava dizendo: nada voa assim, então devo estar fazendo alguma coisa que me leva a imaginar que está voando assim. Tudo o que eu olhava estava direito, não faltava por ali, apenas aquele objeto. E nós continuávamos parando, partindo e olhando para eles. E depois seguíamos em frente. E então, quando chegávamos perto de Cannon Mountain, onde fica o teleférico, médico, precisa fazer um ajuste no gravador de fio. Muito bem, vamos parar aqui agora. Você não vai ouvir mais nada até eu falar com você de novo. Vai ficar perfeitamente à vontade. Termina o ajuste. Tudo bem, Betty. Continue agora de onde parou. Ela continua exatamente naquele ponto. Chegamos perto do teleférico em Cannon Mountain e havia uma área iluminada no topo. Achei que as luzes deviam ser de um restaurante e, enquanto eu olhava, as luzes se apagaram. Há muitos relatórios de perturbações elétricas causadas por OVNI, incluindo luzes e ignição de automóveis, faróis, rádios e televisão. E eu não sei se o objeto desceu no vale entre as duas montanhas ou se desligou as luzes. E isto me intrigou, pois eu estava olhando para lá. E então eu pensei, bem, talvez estejam indo embora, não estão interessados em nós. Mas então chegamos perto do velho da montanha e lá estava ele. Contudo, parecia quase que cara ao longo do topo da montanha da cordilheira. Descia um pouco do outro lado e eu o perdia de vista. E eu ficava imaginando por que estariam nos seguindo. E enquanto eu tentava adivinhar, desejava saber se eles se sentiam tão curiosos em relação a mim como eu em relação a eles. Médico, você está falando em eles? Betty, estou querendo dizer, bem, achei que devia haver alguém dentro do objeto, o senhor sabe, alguém dirigindo seu voo. E assim, quem quer que estivesse lá dentro eram eles. Eu me sentia muito curiosa e tinha a impressão de que alguém devia estar lá dentro e nos via. De certo modo, era tudo muito intrigante. E eu não sabia o que ia acontecer, mas não estava com medo. Sentia-me apenas curiosa. E também tenho a impressão de que alguma coisa vai acontecer e eu não sei o que é. Espero não ficar com medo demais quando chegar a acontecer. E assim continuamos a ir em frente e paramos num lugar, havia muitas árvores e nós os perdemos de vista. Quando chegamos a The Flume, Barney dirigiu para a área de estacionamento à direita da estrada, e nós ficamos ali parados e tentamos dar uma boa olhada nele de novo. Mas ali também havia muitas árvores. Nós seguimos em frente e haveria áreas que poderíamos alcançar e seriam regularmente desimpedidas. E então seguimos adiante do The Flume, e em algum lugar entre The Flume e Indian Head, ou foi logo depois de The Flume, ou logo depois de Indian Head, havia um motel. Era de cabanas, aquelas cabaninhas pequenas e bonitinhas, e o cartaz em si não estava iluminado, mas havia um chalé no final que estava de luz acesa. E havia um homem parado à porta. E eu vi isto e pensei, se eu quiser, posso sair de toda esta situação agora mesmo. Tudo o que temos a fazer é entrar aí e o objeto irá embora. E seria o final de tudo. Quero dizer, esta seria a nossa escapatória no caso, se quisesse. E estava pensando nisso e não disse nada para Barney, não disse uma palavra. Tudo o que eu podia pensar era, não sei para onde vamos, mas estou pronta para isso. E Barney estava quase me irritando, pois ele também queria, mas toda a sua atitude era no sentido de demonstrar que eu estava tentando convencê-lo de alguma coisa. Eu tinha a impressão de que ele estava tentando negar o que realmente acontecia. Ele não queria admitir que o objeto estava lá, embora parasse e olhasse para o mesmo. Ele não tinha qualquer percepção do que estava acontecendo. Agora o objeto estava regularmente perto e eu pude ver que não estava girando, pois percebi que havia luzes num dos lados apenas, e isto é que lhe dava um efeito piscante e cintilante. Mas então, bem de repente, ele parara de fazer isso. E eu tive a certeza de que havia luzes apenas num dos lados. E então, muito de repente, o objeto disparou à nossa frente e deu uma volta na frente do carro. Bem, eu estava observando quando ele fez isto. E estava do meu lado do para-brisa, diretamente à minha frente. E olhei para ele através do binóculo e pude ver uma fileira dupla de janelas. E então, enquanto eu observava, estava pensando, este lado tem as janelas e os fundos dele devem ser escuros. E é por isso que ele pisca. E enquanto estou sentada aqui, estou atônita com tudo isto. E então, muito de repente, num dos lados, o lado esquerdo, uma luz vermelha se acendeu. E em seguida, do lado direito, outra luz se acendeu. Médico, você quer dizer do lado esquerdo e do direito do objeto? Betty, eu estava de frente para o objeto. Médico, você estava olhando através do para-brisa? Betty, eu estava olhando através do para-brisa, diretamente para o mesmo. Médico, a que distância diria que ele estava? Betty, oh, não posso calcular. Não se podia vê-lo claramente sem o binóculo.
Sem ele, tudo o que eu podia ver era uma faixa de luz. E quando vi a segunda luz vermelha, fiquei mandando Barney parar. Pare o carro, Barney, e olhe. E ele repetia, ora, não é nada, já vai embora. E eu continuava a dizer, Barney, você tem de parar. Pare o carro, Barney, e olhe para isso. É espantoso. E ele estava fazendo minha vontade e disse, está bem, dê-me um binóculo. Ele olhou para o objeto e eu continuei dizendo, está vendo? Está vendo? E ele respondeu, é só um avião ou algo assim. E eu continuei a repetir, tudo bem, é um avião. Algum dia você já viu um avião com duas luzes vermelhas? Sempre achei que os aviões tinham uma luz vermelha e uma verde. E ele continuou observando e depois deu meu binóculo de volta e eu olhei para o objeto. Então ele disse que não conseguia ver muito bem. Abriu a porta do carro. Não, primeiro desceu a vidraça da sua janela e tentou enfiar a cabeça para fora e espiá-lo por sob o capô do carro. A voz de Beth torna-se sensivelmente mais animada agora, mas ainda é bastante sensata. Mas o motor do carro estava ligado e ele disse, aliás, ele saltou. Abriu a porta do carro e saltou. Pôs um pé na estrada e o outro ficou dentro do carro. E ele estava parado com a porta do carro aberta, mas estava inclinado contra a carroceria. Continuou olhando e não disse nada. Depois saiu do carro e começou a se afastar. E eu pensei, bem, e agora? Isto não é um lugar muito sensato para se estacionar, pois estamos bem no meio da estrada. Não estamos nem do lado direito e nem do esquerdo. Estamos diretamente no meio. E podia haver tráfego na rodovia. Então eu pensei, bem, enquanto ele está lá fora dando uma boa olhada nessa coisa, vou ficar observando se vem algum veículo em qualquer direção, e se for o caso, terei de tirar o automóvel do meio da estrada. Assim, fiquei olhando pela janela traseira e pela janela da frente. E parece que eu fiquei ali sentada, esperando, e Barney não voltava. E eu estava sentada esperando. E olhava. Estava escuro lá. Não havia qualquer luz na estrada, nada. Notei ao olhar que ele estava a uma boa distância do carro e ainda se afastava. Agora, pela primeira vez, a emoção começa a aparecer na voz de Beth. Bastante estranhamente, ocorre mais ou menos no mesmo tempo e lugar em que a intensa explosão emocional de Barney ocorrera. Assim, inclinei-me no banco da frente e comecei a chamar, Barney, volte para cá. Sua voz se interrompe de emoção. Começou a soluçar ao falar. Barney, seu maldito idiota, volte aqui. Barney, volte. Ela está revivendo o incidente agora, chamando diretamente o marido ao invés de narrar. Se aquele maldito idiota não voltar, vou atrás dele. Barney, o que há de errado com você? Seus xingamentos são mais afetuosos que condenatórios. Todas as discussõezinhas entre eles são em clima afetuoso. E estou chamando, Barney, 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 volte aqui. O que há de errado com você? Agora ela volta à descrição, mas ainda sem fôlego. Comecei a escorregar. Ia saltar pelo lado do motorista, pois aquela porta ficou aberta o tempo todo. Comecei a deslizar pelo banco, pois ia saltar para buscá-lo. E, quando começava a escorregar e a abrir totalmente a porta, ele voltou ao carro, vinha correndo como um louco pela rua. Um coloquialismo de New Hampshire para a estrada. E quando eu o vi chegar, sentei-me de novo. Foi sorte eu o ter feito naquela hora, pois ele jogou o binóculo no carro e ele caiu no banco ao meu lado. Ele estava histérico, e agora ela quase o está. Ele estava. Não sei se estava rindo ou estava chorando, mas dizia que iam nos capturar. Nós tínhamos de dar o fora dali depressa. Eles iam nos capturar. Como o carro estava com o motor ligado, ele engrenou a primeira e pisou no acelerador. E nós começamos a nos afastar muito depressa. Ele continuava a me dizer, olhe lá fora, você pode vê-los. Estão diretamente em cima de nós, estão bem em cima, estão diretamente em cima do nosso carro. E assim mesmo eu queria vê-los de novo, e estava com uma espécie de receio, mas não estava com medo. Então estávamos nos movendo e estávamos vindo bem depressa agora. E aí eu me inclinei, desci a vidraça do meu lado do carro e olhei para fora. E continuei olhando e não os pude ver. Eu não podia ver a luz. E não podia sequer ver o céu. Não podia ver nada. Assim eu disse a Barney, eu acho que eles não estão lá fora. Eu não vejo nada. Está tudo preto. Eu não os estou vendo. Depois coloquei a cabeça para dentro do carro e pensei, bem, talvez eles estejam lá atrás, pois eu estava procurando as luzes. E olhei pela janela de trás e não vi nada. E então, muito de repente, houve um bip, 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 bip. E Barney perguntou, o que foi isso? O que foi isso? O que é esse barulho? E eu respondi, eu não sei. Tudo o que podia pensar era, isto é alguma espécie de sinal elétrico. O senhor sabe. Bip, 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 bip. Ela agora fala em tom muito seguro, analisando o que isto tudo poderia significar. E eu quis saber, ó diabos,
Por que não aprendi o código Morse? Pois talvez isto seja código Morse e eu não saiba. Então pensei, talvez seja elétrico, talvez seja um choque. Assim, pus a mão no metal do carro e fiquei apalpando, mas não senti qualquer choque, nenhum tipo de choque elétrico. Mas o carro todo estava vibrando, o senhor sabe, vibrando um pouco. Então eu pensei, bem, isso é engraçado. Não. Bem, eu não sei. Havia um som de bip e não havia qualquer choque elétrico. O que aconteceu em seguida? A agudez nos detalhes das minúcias deixam-na no mesmo ponto no tempo e em localização com Barney. Ela continua a falar, mas em confusão, como se estivesse sondando, procurando uma lembrança esquecida. Estamos seguindo adiante e eu continuo esperando Barney me dizer o que viu na estrada. Ela para de falar. Suas tentativas de nada valem neste ponto. Médico, depois de esperar por um considerável período de tempo. Quanto tempo você me disse que ele passou longe de você quando estava na estrada? Na realidade, quanto tempo foi? Betty, pareceu muito tempo. Médico, bem, quanto tempo foi? Betty, eu não sei. Eu diria por algum motivo, mas não sei qual, eu diria 4 ou 5 minutos. Médico, 4 ou 5 minutos. Betty, sim. Não me lembro de ter olhado para o relógio. E de qualquer modo estava escuro, e eu ouvi uns sons de bips. Médico, e você não viu mais o tal objeto? Betty, continuei tentando vê-lo. De vez em quando olhava pela janela à procura dele, mas minha mente estava vazia. Outra pausa, ela está procurando. Porém, quase posso lembrar. Médico, sim, você pode. Está obviamente se esforçando muito para lembrar. No momento não consigo ir além dos bips. Barney também não o conseguira neste ponto. Médico, você pode sim. Está tudo bem agora. Você pode ir além daí. Agora acontece uma pausa muito longa. Betty está respirando pesadamente, mas não faz qualquer outro som. Sim, continue. Está tudo bem. Agora Betty começou a chorar em soluços curtos e rápidos, como se estivesse tentando se conter. Tudo bem, não precisa ficar tão perturbada. Betty. Outra longa pausa. Depois ela respira fundo, como se tivesse tomado uma resolução forçada na mente. Fala muito depressa, sem fôlego, como se não quisesse dizer aquilo. Estamos seguindo adiante. Não sei onde estamos. Nem sequer sei como chegamos aqui. Barney e eu, nós estamos dirigindo. Eu não sei há quanto tempo. Não sei há quanto tempo. As palavras saem entre soluços curtos e bruscos. E nós nem sequer estávamos conversando. Estou só sentada aqui, sentindo que alguma coisa vai acontecer. E na realidade não estou com muito medo. Exceto nesse momento, pois eu estou... Na hora eu não sentia medo. Para de falar e depois chora. Médico, após uma longa pausa. Por que está chorando se não está com medo? Betty, estou com medo agora, mas eu não estava. Eu não estava. Não estava com medo. Eu fiquei com medo quando vi os homens na estrada. Médico, homens na estrada? Betty, agora ela solta um grito cheio de angústia. Nunca senti tanto medo na minha vida antes. Médico, muito calmamente. Conte-me sobre os homens na estrada. Agora está tudo bem. Betty, começa a dizer alguma coisa, mas está soluçando demais para conseguir. Médico, você está segura aqui? Fale-lhe sobre os homens na estrada. Betty, sua voz está trêmula, a respiração apressada. Estamos seguindo adiante. Estamos numa estrada asfaltada e de repente, sem qualquer aviso, motivo ou razão ou nada. Barney fez Ele sempre. Os freios guincharam. Ele parou tão de repente e fez esta curva fechada saindo da estrada. E nós entramos nessa estradinha estreita. Eu estava querendo saber o que ele pretendia ao entrar nesta estrada. E ele não estava falando nada. E eu também não. Assim pensei, bem, talvez nós estejamos perdidos. Mas se assim for, vamos dar em algum lugar. Ela ainda encontra dificuldade para falar. E estamos indo em frente, e houve uma curva fechada. Havia muitas árvores altas no meu lado. Não sei sobre o lado de Barney na estrada. Novamente o desejo de precisão completa na narrativa. Contudo, havia aqueles homens parados na pista, e eu não fiquei com muito medo quando os vi. Eles estavam parados lá, e eu pensei, bem, o senhor sabe, eles não eram tão pavorosos. Eu não sei. E eles só estavam... Eu não estava com muito medo quando os vi. E eles só estavam... Não pude enxergar muito bem. Ela pensa por um momento depois. Mas então eu pensei, bem, eles estão num carro? Um carro enguiçado? O que estão fazendo aqui? E Barney, é claro, tinha de parar. E então ele parou o carro e aqueles homens começaram a se aproximar de nós. Eles se separaram. Vieram em 2 grupos. E quando eles começaram a fazer isso, fiquei com medo de verdade. E o motor do carro morreu. O carro parou e eles começaram a se aproximar de nós. Uma breve pausa, depois continua. E quando eles começaram a fazer isso, fiquei com medo de verdade.
e o motor do carro morreu, o carro parou. E quando eles começaram a caminhar para nós, Barney tentou dar partida no carro. E o senhor sabe como é quando um motor de automóvel gira apenas e não pega? E ele não conseguiu dar partida no motor. Não conseguiu dar partida no carro. Ela irrompe em lágrimas de novo. As últimas palavras saem abafadas. Médico, o que ele fez? Betty tentou dar partida no carro e o carro não pegava. E os homens estavam vindo para nós. E eu pensei, bem, eu posso fugir deles e se abrir a porta do carro. Posso correr para o mato e me esconder. E estou pensando nisso e coloco a mão na porta do carro para abri-la e os homens se aproximam e a abrem para mim. Chora profusamente. E eles abrem a porta do carro e estes homens, 2 homens atrás de nós, e suas palavras são novamente abafadas pelo choro. Médico, não ouviu o que disse. Betty, tentando controlar-se. 2 homens na porta do carro, e havia 1, 2, 3 homens. E havia 1, mais 2 por trás deles, e um homem esticou a mão. Para de novo. Médico, continue. Betty, uma longa pausa com respirações muito fundas. Eu não sei o que está acontecendo. Médico, você pode se lembrar de tudo agora. Com o que esses homens se pareciam? Você viu o rosto deles? Betty, não. Médico, como estavam vestidos? Betty, iguais. Não estou bem certa. Mais soluços um pouco mais controlados. Médico, usavam um uniforme ou roupas comuns? Betty, era mais como um uniforme. Médico, um uniforme. Parecia-se com algum uniforme que já conhece? Betty, não saberia dizer. E ela cai no silêncio outra vez. Médico, espera um considerável período de tempo. Muito bem, sua memória é muito aguda. Você não precisa se preocupar. Lembre-se de tudo agora. Diga-me o que aconteceu. Outra longa pausa. Em que está pensando agora? Betty, estou pensando que estou dormindo. Médico, está dormindo no carro? Betty, esse é o mesmo ponto no qual Barney torna-se vago e difuso, quando se sentiu flutuando por aí quando ele viu os olhos. Estou pensando que estou dormindo e tenho de acordar. Não quero estar dormindo. Eu fico tentando. Tenho de me acordar. Eu tento e volto de novo. Continuo tentando acordar. Longa pausa então. Então eu acordo. Abro os olhos e estou caminhando pelo mato. E eu abro os olhos depressa e os fecho de novo. Começa a soluçar intensamente. Embora eu esteja dormindo, estou caminhando. E há um homem deste lado e um homem deste lado. E há 2 homens à minha frente. E eu olho para todos os lados. E há um caminho. E há árvores. Mais palavras saem, mas os soluços se encobrem por completo. E eu olho para estes homens. E eu me viro. Barney está atrás de mim. Ela para de repente outra vez. Médico, Barney está atrás de você? Betty, há 2 homens atrás de mim e depois vem Barney. Há um homem de cada lado dele. E meus olhos estão abertos, mas Barney ainda está dormindo. Ele está andando e está dormindo. Ela ainda está soluçando, mas então se controla. Então eu começo a ficar zangada. E eu digo a mim mesma, quem com diabo são essas pessoas? O que elas pensam que estão fazendo? E eu me viro e digo, Barney, acorde. Barney, por que você não acorda? E ele não presta nenhuma atenção. Continua andando e fica um pouco mais para trás. E eu me volto e digo seu nome de novo. Barney, acorde. E ele ainda não presta nenhuma atenção. Então o homem que caminhou ao meu lado diz, oh, o nome dele é Barney? E então eu olhei para este homem, achando que não era de sua conta. E assim não falei com ele. Então continuamos caminhando e eu tentei acordar Barney de novo. Continuo dizendo, Barney, Barney, acorde. E ele não acorda, e assim o homem me pergunta de novo, Barney é o nome dele? E eu não queria responder-lhe, e assim ele disse, você não tem motivo algum para ter medo. Não vamos lhes fazer nenhum mal, só queremos efetuar alguns testes. Quando os exames terminarem, vamos levar você e Barney de volta e colocá-los em seu carro. Estarão voltando para casa num instante. Quero dizer que ele é um tanto tranquilizador de certo modo, mas não posso dizer que confio no que ele disse. E não tinha certeza do que ia acontecer. E continuamos caminhando e Barney ainda estava dormindo. Embora ela mantenha os soluços sob controle, eles ainda continuam a pontilhar toda a sua fala. Médico, você está querendo dizer que ele caminhava enquanto dormia? Betty, sim, estava como um sonâmbulo. Médico, esses homens falavam bom inglês? Betty, só um falava, o que estava à minha esquerda. Então ele era mais ou menos, tinha sotaque. Tinha uma espécie de sotaque estrangeiro. Mas era, o senhor sabe, falava de modo muito preciso. Assim, continuamos andando e chegamos a uma clareira. E lá estava, gostaria de que estivesse mais claro para eu poder enxergá-lo melhor.
Havia uma rampa para a porta. O objeto estava no chão. Ela faz uma pausa. Médico, o objeto estava no chão? Betty, agora em tom muito seguro. Eu penso que era o mesmo que estava vendo no céu. E havia árvore e um caminho, e havia esta clareira. E eles estavam me conduzindo para o objeto. Eu não quero entrar nele. Não quero. Não sei o que vai acontecer se eu entrar. Não quero ir. Barney não é nenhuma proteção. Está profundamente adormecido. E eu não quero entrar. Médico, ele está dormindo profundamente. O que está fazendo? Caminhando sozinho ou alguém o ampara? Betty, sim. Há um homem de cada lado dele. Cada um segura um dos braços e eles estão... Bem, ele está meio... Seus olhos estão fechados e ele não escuta nada do que eu digo, mas ele está caminhando como os próprios pés. Porém, está atordoado e os homens praticamente o conduzem, guiando-o em frente. E Barney é um pouco mais alto que eles. Médico, ele é mais alto do que os homens? Betty, sim, sim, ele é bem mais alto. Assim, quando chegamos ao objeto, não quero entrar. E aí o homem a meu lado manda que eu siga em frente. Está um pouco zangado comigo. Ele diz, ora, vamos, quanto mais tempo você perder aqui, mais tempo vai demorar. É melhor entrar, acabar logo com tudo e voltar para seu carro. Nós também não temos muito tempo. Assim, ele e um dos outros, cada um pega um de meus braços e eu fico meio impotente. Não há muito que eu possa fazer neste ponto senão entrar com eles. Vou até a rampa e entro, e há um corredor para a esquerda. Entramos no corredor e há uma sala, e eles param para me levar para a sala. Ela está mais calma agora, muito mais calma. Estou parada na soleira da porta e viro para trás e estou esperando eles trazerem Barney para dentro. Mas eles não fazem isso. Guiam Barney para além da porta onde estou parada. Assim eu pergunto, o que vocês estão fazendo com Barney? Tragam-no para cá onde eu estou. E o homem diz, não, só temos equipamento suficiente em cada sala para uma pessoa de cada vez. E se levássemos vocês dois para a mesma sala, iria demorar muito. Assim Barney vai ficar bem, vamos levá-lo para a sala ao lado. Depois, tão logo acabemos de examinar vocês, vão poder voltar para o carro. Não há razão para ter medo. E assim vim levarem Barney para a sala ao lado e entrei nesta sala. E alguns dos homens entraram na sala com este homem que fala inglês. Ficaram por um minuto, não sei quem eram eles, talvez fossem a tripulação. Mas ficaram só por um minuto e o homem que fala inglês está lá e outro homem entra. Eu não o vi antes. Acho que é um médico, e eles chegam à porta. Como acontecera com Barney, sob hipnose ela tende a misturar os tempos presentes e passado. E num canto há um banquinho, um banco branco. Será branco? Eu não sei se é branco ou cromado, mas há um banco. Há um banco e eles me põem no mesmo. Sento-me no banco, e eles... Estou com o vestido, meu vestido azul, e eles levantam a manga do meu vestido e olham para meu braço aqui. Ambos olham para meu braço, depois viram meu braço para o outro lado e olham para cá. Ela aponta para uma parte do braço. E eles esfregam, eles têm uma máquina, não sei o que é. Trazem a máquina para perto e a colocam, não sei que tipo de máquina é, alguma coisa parecida com um microscópio, só que um microscópio com lentes grandes. E eles põem, eu não sei, eles põem, tenho a impressão que estão fazendo uma fotografia de minha pele. E os dois homens olham por esta máquina, aqui e ali. Faz um gesto. Então eles conversam, não sei o que estão dizendo. Não pude entender esta parte, o que eles estavam dizendo. E então eles pegaram alguma coisa como uma espátula de abrir cartas, só que não era uma espátula de abrir cartas, e rasparam meu braço aqui. Ela aponta de novo. E ficou um pouco como... O senhor sabe... Como sua pele fica seca e escamosa às vezes, como se pequenas partículas de pele se soltassem? E eles colocaram... Havia alguma coisa como um pedaço de celofane ou plástico ou alguma coisa assim. Eles rasparam e colocaram o que saiu neste plástico. Ela recuperou completamente a calma agora e é muito precisa. Então ele, o homem que falava inglês, os dois falavam inglês aqui, o homem que me trouxe para este aparelho é o mesmo que retirou isto e pegou este plástico e enrolou e guardou na gaveta de cima. E depois ele pôs minha cabeça, havia algo como o de um dentista, não era igual ao de um dentista, algo parecido, o senhor sabe, o descanso de cabeça da cadeira de um dentista. A pessoa tem aquela coisa que segura a nossa cabeça, não sei, parecia estender-se da parte de trás do banco de algum modo ou de outro, e eles puseram minha cabeça nela. Novamente o médico tem um ajuste a fazer. Ele a detém por instantes e depois continua no mesmo ponto. Assim, estou sentada no banco e há um pequeno suporte e minha cabeça descansa contra esse suporte.
E o examinador abre meus olhos e olha para eles com uma luz, e ele abre minha boca e examina minha garganta e meus dentes e olha em meus ouvidos, e virou minha cabeça e olhou neste ouvido. E então ele pega algo como, um chumaço de algodão ou um cotonete, eu acho que é isso. Como usam em bebês, e ele limpa e enfia-o em minha orelha esquerda, guarda-o em outro pedaço do tal material. E o líder o pega e o enrola todo e o coloca na gaveta de cima também. Ela para por um minuto como se quisesse lembrar mais claramente do quadro. Depois ele apalpa meu cabelo, na parte de trás do meu pescoço e tudo mais, e separa um par de fios de meu cabelo, e ele os arranca e os entrega ao líder, e depois ele enrola tudo junto e coloca na gaveta de cima. Depois pega algo talvez como uma tesoura, não sei o que era, e corta um pedaço de cabelo e entrega a ele. E ele então apalpa meu pescoço e começa a apalpar por trás de minhas orelhas, debaixo do meu queixo e pelos meus ombros em torno dos ossos do pescoço e... Novamente uma pausa para recordar. E então eles tiraram meus sapatos e olharam para meus pés e olharam para minhas mãos e examinaram toda a minha mão. E ele tira... A luz era muito clara, de modo que meus olhos não ficavam sempre abertos. Ainda estou com um pouco de medo também. Não me sinto particularmente interessado em olhar para eles. E assim eu tento manter os olhos fechados. Mas não, eu os abro, não o tempo todo, apenas o suficiente para me dar um pouco de alívio. Quando não estou olhando para eles, fecho os olhos. E ele apanha algo e passa debaixo da minha unha e depois ele, eu não sei, talvez com um alicate de cutículas ou algo assim, corta um pedaço da unha de meu dedo. E ele examina todo o meu pé, eles o seguram. Não acho que façam nada com ele, só examinam meus pés e meus dedos e tudo mais. E então o médico, o examinador, diz que quer fazer alguns testes, quer examinar meu sistema nervoso. Agora ela fala com firmeza. E eu estou pensando, não sei como é o nosso sistema nervoso, mas sei muito bem que não temos coragem o bastante para sair por aí raptando pessoas nas estradas como eles fizeram. E ele me manda tirar o vestido e diz para eu tirar o vestido, e então antes mesmo de eu ter chance de conseguir me levantar para fazê-lo, o examinador... Meu vestido tinha um fecho-pé nas costas? Sim, tinha um fecho nas costas. E o examinador abre-o, e assim eu tiro o vestido. E não estou nem com o vestido e nem com os sapatos. E ali perto, depois do banco e bem situada no meio do quarto, há uma mesa, algum tipo de mesa. Não é muito alta, eu diria até que é da altura desta sua escrivaninha. Assim, eu me deito na mesa de costas e ele se aproxima com aquilo. Como posso descrever? Eram como agulhas, todo um grupo de agulhas e cada agulha tinha um fio saindo dela. Acho que é algo como uma tela de TV, o senhor sabe. Quando a imagem não está ajustada, a pessoa vê todos os tipos de linhas, algo assim. E assim ele me deita na mesa e traz as agulhas para cima de mim e não as enfia em mim. Não, na verdade não foi como se espetassem as agulhas na minha pele, mas eles me tocam com as agulhas. Não dói. Às vezes faz pausas como se esperasse o processo ser completado. Exceto, o que foi isso? Em algum lugar. Ele simplesmente toca e eu sinto o toque da agulha, isso é tudo. Não dói nada mesmo. Mas então ele faz o mesmo atrás de minhas orelhas e aqui dentro de algum modo. Aponta para partes diferentes da cabeça. E aqui em cima, em lugares diferentes de minha cabeça. Examina mais meu pescoço aqui e aqui de um modo ou de outro. Indica os braços. E então desce para cá. Não sei, então ele a coloca no meu joelho e quando o faz, minha perna salta. E depois no meu pé também. Ele o faz ao redor de meu tornozelo, de algum modo ou outro. E então me faz rolar ficando de bruços e toca ao longo de minhas costas. Eles me tocam com essas agulhas de um modo ou de outro. Não sei o que estão fazendo, mas eles parecem muito contentes com o que estão fazendo. E então eles me rolam de barriga para cima e o examinador está com uma agulha comprida na mão. E eu vejo a agulha. E é maior do que qualquer agulha que jamais vi. E eu pergunto o que ele vai fazer com ela. Ela está começando a ficar novamente perturbada. Não vai me machucar. Eu lhe pergunto o que é e ele disse que só quer colocá-la em meu umbigo e é apenas um simples exame. Mais soluços rápidos. E eu lhe digo que não, vai doer, não faça isso. E estou chorando e estou lhe dizendo, está doendo, tire isso, tire isso. E o líder aproxima-se, estende a mão, acena a mão na frente de meus olhos e diz que tudo vai ficar bem, que não vou senti-la. Ela fica mais calma. E toda a dor desaparece. A dor se vai, mas ainda estou dolorida onde eles puseram a agulha. Não sei por que eles puseram aquela agulha no meu umbigo, pois eu lhes disse que não deviam fazer isso. Outra pausa. Médico, eles fizeram algum avanço sexual? Betty, não. Médico, não fizeram? Betty, não.
Eu perguntei ao líder, eu disse, por que eles puseram aquela agulha em meu umbigo? E ele me disse que era um teste de gravidez. E eu retruquei, não sei o que eles esperavam, mas aquilo não foi nenhum teste de gravidez. E ele não disse mais nada. Médico, muito bem, vamos parar aqui agora. Você vai se sentir aliviada, relaxada e em paz. Perfeitamente em paz, confortável e relaxada. Quando eu a acordar, não vai se lembrar de nada que transpirou aqui. Não vai se lembrar de nada do que transpirou aqui até eu a mandar lembrar. Repete a última frase para maior ênfase. Nada vai perturbá-la e você não vai se preocupar com isso. Você vai se sentir bem, relaxada e em paz. Nenhuma dor, nada de enrijecimentos musculares, nenhuma ansiedade. Não vai sentir nenhum medo, nenhuma ansiedade. Você se sente confortável e relaxada. Pode acordar agora. Beth abre os olhos devagar. Beth, estou completamente acordada? Médico, está completamente acordada. O que aconteceu? Beth, acordada, acordada, acordada? A cabeça parece meio enevoada. Ri ligeiramente. Médico, está se sentindo bem agora? Beth, sim. Médico, isso é bom. Da próxima vez continuamos. De hoje a uma semana, na mesma hora. Beth é liberada pelo médico. Beth acordou de sua longa sessão sentindo-se entorpecida, como se tivesse sido despertada de uma noite de sono normal. Descobriu-se olhando ao seu redor pelo consultório um pouco assustada e ficou vagamente ciente de que estivera perturbada. De algum modo eu tinha a impressão de que estivera chorando, recorda-se ela. A gente já ouviu falar de pessoas que choram no sono e quando acorda fica meio consciente de que estava chorando ao dormir. Eu tive esta impressão. Na realidade, fiquei com a sensação de não haver acordado completamente por cerca de 2 dias. Sentia-me meio numa névoa, em estado de choque, e era difícil concentrar-me. Tinha a impressão de que, se fechasse os olhos, cairia imediatamente no sono de novo. No carro, Barney perguntava e perguntava a Beth sobre sua reação. Ela explicou que estava bem, mas não era capaz de conversar a respeito. Passaram a noite de sábado com alguns amigos perto de Boston, mas na maior parte do tempo Beth sentia-se exausta e não foi boa companhia. Contudo, estava mais composta depois de alguns dias e, como o médico sugerira, a calma e o relaxamento tomaram conta dela. Não sabia na ocasião, como Barney também não tinha conhecimento, de que suas lembranças eram quase idênticas ao longo relato que escrevera sobre seus sonhos.